Pergunta rápida para você. Você ainda tem fé? Tem esperança? Você sabe o significado de fé? Que é acreditar que um dia, né, as coisas possam melhorar, acreditar que, sabe, aquele milagre almejado possa acontecer? Pois é. O Edson Marques é um seguidor do canal. Ele escreveu o seguinte: quem persegue, um dia será perseguido, como os humilhados serão exaltados. Assim diz o Senhor Jesus Cristo dos exércitos e Reis dos reis. Amém. Você pensa como Edson que um dia esses persecutores da liberdade, essas pessoas que perseguem tanto, quem só quer ter liberdade de opinião, liberdade de expressão, e o próprio Hayek dizia que a liberdade ela é o principal dos direitos. Porque a partir da liberdade você defende os outros direitos. Imagina se você não for livre para defender a vida. Imagina se você não for livre para defender as suas pautas. Acabou tudo. Se você não tem liberdade de expressão, você não pode se defender de nenhum outro direito. Então a liberdade de expressão é o principal direito que garante os demais direitos. Se você não pode se expressar, ninguém vai atender os seus direitos. E eu concordo com isso. E hoje eu ainda tenho fé que essa situação vai mudar. Mas temos que ter paciência que nada acontece do dia para a noite. Demora. Mas um dia eu ainda tenho fé. E você? Coloca no comentário que eu quero saber. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Isso é muito importante para a gente. Provavelmente sábado e domingo você ainda vai ver os vídeos gravados pelo celular. E aí, deixa no comentário se você prefere no estúdio ou no celular, né? Porque vai que vocês gostam do estilo celular, a gente já vai aderir a isso aqui de vez. Mas vem comigo, a gente tem muita coisa para gravar. Matéria da Revista Oeste. Pois é, eu não sei se você já está sabendo sobre o que aconteceu com o senhor Aprígio, né? Que é o prefeito de Taboão da Serra, que sofreu um atentado a tiros e assim nitidamente percebe-se que é algo eleitoral, é algo de acerto de contas, alguma coisa nesse sentido. Não tem as características de assalto, né? Para quem não conhece o senhor Aprígio da Silva, é esse senhor aqui, prefeito de Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo, né? E é o seguinte, o candidato à reeleição em Taboão da Serra sofre ataques a tiros, segundo a prefeitura. Cara, o vídeo tá circulando nas redes sociais, onde ele, sabe, claramente abalado, com um tiro no tórax, né, todo sangrando, e ele estava dentro de um carro blindado. A bala atravessou o carro blindado. Tá circulando os vídeos aí nas redes sociais. Eu não posso colocar aqui, senão o YouTube vai derrubar o vídeo, mas circula o vídeo com ele ensanguentado, chegando no hospital para atendimento, e o buraco da bala, que para mim aquilo foi um fuzil. Para atravessar um vidro blindado não é para qualquer um. Eu tenho um carro blindado. E aí eu digo para vocês, aquilo é dessa grossura assim de vidro. Como é que atravessa aquilo? Não tem jeito. Se não for uma arma de altíssimo calibre, né, não é o tipo utilizado por assaltante. Então, assim, tem um teor muito estranho nesse caso. O prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio da Silva, candidato à reeleição pelo Podemos, foi vítima de um ataque a tiros na sexta-feira, dia 18, segundo informações fornecidas pela prefeitura local. Relata a Folha de São Paulo. Taboão da Serra fica na região metropolitana da capital paulista. E aí tem uma matéria também do Metrópolis que fala que a Polícia Federal vai investigar o atentado a tiros, né, contra o prefeito de Taboão da Serra. E esse atentado a tiros não tem a menor hipótese de ser uma tentativa de assalto, tá? Nitidamente foi uma tentativa de homicídio mesmo. E o impressionante é que, como eu disse para vocês, é um carro blindado, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, o buraco de bala no vidro do carro. É um carro novo, parece um Renegade aqui pela foto aqui. A impressão que eu tenho é um Jeep Renegade. E assim, a bala atravessou isso, gente. O cara nem com um carro blindado conseguiu
se safar dessa. O estado de saúde dele, até onde eu vi, eu tô gravando esse vídeo agora, são 6 horas da manhã que eu tô gravando esse vídeo para vocês, como eu disse, né, eventos de trabalho aqui, coisa que não tem a ver com o YouTube, então eu tô tendo que acordar de madrugada, deixar os vídeos gravados para vocês, sempre, claro, com vocês. E aí, tem um ponto interessante aqui, sabe, ele tá bem, né, até onde eu tô sabendo. O Tarcísio de Freitas falou que ele mesmo, pessoalmente, vai exigir uma investigação com afinco por parte da Polícia Federal e que a Polícia Civil vai estar auxiliando esse caso aqui para desvendar quem fez isso contra o prefeito, tá? Outro ponto, matéria da Folha de São Paulo. Campanha de Boulos tenta censurar pesquisas do Datafolha em São Paulo, mas juiz nega. A Justiça Eleitoral não verificou deficiência técnica ou indício de manipulação. Olha, uma espia só, que trem esquisito só. Não sei se você percebeu, mas a galera que fala ser a favor da democracia, da liberdade de imprensa, da liberdade de pesquisa, quer censurar uma matéria da Folha de pesquisa eleitoral. Se a direita for fazer isso, vai ter que, sabe, um monte, porque a maioria das pesquisas são tendenciosas para a galera da esquerda. E sim, me chama a atenção uma coisa. Nenhum jornal está detonando, a não ser os de extrema esquerda, tá? Eu estou falando extrema esquerda, Brasil 247, Fórum, Diário do Centro do Mundo, essa turma. Esses são os únicos que estão detonando o Ricardo Nunes e estão só elogios para o Boulos. Agora, esses jornais, né, que sempre foram anti-Bolsonaro, que é a Foice de São Paulo, que é o Metrópolis, que é, sabe, um monte de jornal aí grande, né, a Globo, nenhum está fazendo críticas ao Nunes e pelo contrário, a maioria tá somebody love com o Ricardo Nunes. Cara, o Nunes é o candidato do sistema, né? Isso aí a gente não tem dúvidas não, tá? Isso eu não tenho dúvidas. O problema é que eu tenho o sistema que é ruim e eu tenho o Boulos que é muito pior, né? Então, como eu disse para vocês, as frases do Didi Mocó, né? Sorrisal colesterol. Se ficar, né, o bicho pega, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. E não adianta, não tem solução de como que resolve o negócio, né? Agora uma coisa é certa, pesquisa você combate ela com outra. Agora a turma da esquerda tomou gosto e prefere censurar, é a moda da vez, da democracia relativa, como disse o Marsiglia, né? A moda da vez. E esse tipo de autoritarismo que ele escreveu é filiado ao mesmo ecossistema que ele acredita que suspender o X protege o debate público das eleições. É isso, tá? Então, esse mesmo ecossistema da esquerda, esse mesmo ecossistema do centrão é o que gosta de censura, é o que defende a retirada do X do Brasil. Eu vi um monte de figuras aí que se dizem da direita que nem abriram a boca sobre o X sair do Brasil. Eu vi isso, viu? Mas vou fingir que nem vi, tá? Vamos falar de notícia boa? 3 semanas para a eleição. Menos de 3 semanas para a eleição do Donald Trump. Estou falando de prefeitura, não. E já tem um jogo de apostas, né? Um mercado de apostas. Lá nos Estados Unidos, é um país com mais liberdade que no Brasil, existem os mercados de apostas eleitorais. Adivinhe quem todo mundo está apostando? Donald Trump. O mercado de apostas disparou em relação ao Donald Trump. Todo mundo aposta que o Donald Trump vai sair vitorioso. E eu tô pagando para ver, sabe? O judiciário brasileiro, o Lula, todos esses tendo que lidar com o Donald Trump, que não é a mesma coisa do Biden, né? Cá entre nós, não é a mesma coisa do Biden. Inclusive, a gente sabe que o Biden, segundo matérias, né? Isso não sou eu que estou falando, teve uma ajudinha para o Lula aqui, uma ajuda para a esquerda voltar ao poder aqui no Brasil, né? E aí a gente está sentindo o que sabe, infelizmente a gente está sentindo com o governo Lula no poder, né? Só ferro, só chucho. Vamos lá. Uma figura
que hoje é odiada pela direita bolsonarista é o Pablo Marçal, né? Então, é uma figura que surgiu na política, ganhou uma notoriedade muito rápido, isso incomodou demais gente como o Eduardo Bolsonaro, gente como o Malafaia, que vem há anos tentando construir sua credibilidade, crescendo aos poucos, de repente surge um Pablo Marçal e pum, surgiu o cara. Se incomoda, e está incomodando muito. A figura do Silas Malafaia é o mais público e notório desafeto do Pablo Marçal, mas tem outros, né? E geralmente os pastores. A maioria dos pastores, políticos, pastores, né, odeiam o Pablo Marçal. Um deles, uma dessas figuras, é o Sóstenes Cavalcante. Ele, matéria do Platô BR, né? No podcast Fé e Poder, olha o nome do podcast, Fé e Poder, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, um dos principais líderes da bancada evangélica do Congresso, inclusive, vamos lembrar que foi a turma que se calou sobre o Paz, tá? No Congresso, atacou o Pablo Marçal, novo expoente da direita do Brasil, que tem explorado a exaustão sua ligação com as igrejas. Para Sóstenes, que é ligado também ao pastor Silas Malafaia, diz que Marçal é um camarada perigoso e megalomaníaco. É a palavra, a fala do Pablo Marçal, né? Eu vou colocar aqui o vídeo do Sóstenes aqui para vocês. É um camarada perigoso, que está aí ficando cada vez mais claro suas práticas criminosas. E honestamente, espero, ele é um infiltrado dentro da direita. Um infiltrado? Infiltrado dentro da direita. Ele tem altos... Então ele não é de direita? Para mim, ele tem altos relacionamentos com o sistema. Inclusive com membros do Supremo Tribunal Federal. É só ver a dificuldade. Ele só foi falar no penúltimo dia que é a favor de impeachment de Alexandre de Moraes. Tem outros dados aí que nós estamos levantando. A quem? Eu tenho fortes indícios de que ele tem altas ligações com a família e com o próprio Alexandre de Moraes e outros. Tá? Nossa. Ele é pró-sistema. O sistema está vendo que a direita tem possibilidade de voltar. E o sistema sabe que a melhor forma de minar a direita é minar ela por dentro, dividindo ela. É uma máxima da política, quando você quer divide seu adversário, que você o fragiliza. Então, o Marçal não tem liderança sobre ele não se submete a nenhum tipo de liderança, que é uma característica do megalomaníaco. Ele quer partidinho pequeno, porque lá ele manda do jeito que ele quer, com a grana que ele diz que tem. Para mim, ele é um infiltrado dentro da direita para fragilizar a direita e tem muita gente que está sendo enganada por ele. Mas está sendo desmascarado aos poucos. Ontem, já foi aí na Jovem Pan, fez uma série de críticas a todo mundo, se colocou como salvador da pátria e já se lançou candidato à presidência da República, que é o que a gente já sabia o que ele quer. Então a gente sabe qual é o objetivo dele e nós vamos desmascarar essa farsa daqui a 2026 para que ele vire o que ele tem que ser, um nada dentro da política. Porque eu estou fazendo uma série de requerimentos de informação, nós recebemos algumas informações de jornalistas e aí eu tenho que, como parlamentar, não posso adiantar uma coisa que eu não tenho provas. Eu não sou leviano, não vou falar uma coisa que... Mas algum indício... Tem indícios de muita aproximação muito próxima, e assim que eu tiver a prova, eu vou ser o primeiro a fazer as denúncias no momento oportuno. A prova maior que eu tenho hoje é a dificuldade que ele tem de fazer críticas ao STF. Ele tem laços muito fortes com o Supremo Tribunal Federal, que tristemente é uma instituição que eu defendo, que é da democracia, que está na nossa Constituição, mas que tem produzido uma série de exageros e usurpando competência. O Pablo é um camarada perigoso que está aí... E aí, qual que é o seu comentário sobre esse discurso do Sóstenes Cavalcante? Coloca no comentário que eu quero saber. Quer saber a minha opinião? Sim? É o comentário mais ridículo que eu poderia ter ouvido hoje. É o comentário mais malafaico que eu já poderia ter ouvido hoje. E sabe, o nível dos ataques... Não, eu tenho certeza que ele tem ligação com o Alexandre de Moraes. Por quê? Por causa da dificuldade que ele tem de fazer as críticas. Cá entre nós, todo mundo tem medo de fazer crítica ao Alexandre de Moraes, ainda mais uma figura exposta quanto o Pablo Marçal, né, que estava totalmente exposta e num partido naníquo e sem apoio do sistema. O Tarcísio defendeu a prisão do Pablo Marçal, você, Sóstenes Cavalcante, um deputado federal com altas ligações defendendo a prisão do cara, defendendo a derrubada das redes sociais do cara. Qual moral vocês têm para criticar o ministro do Supremo Alexandre de Moraes
com este discurso igual o Malafaia. E o principal, né? 2 pontos que a gente precisa ouvir desse discurso. O primeiro, esse cara precisa cair no esquecimento da política, precisamos tirar ele da política. Isso me mostra muito mais um jogo de poder do que preocupação com o Brasil. O segundo ponto, que é uma crítica, e você acabou elogiando, pelo menos para grande parte do público, eu acredito, se é que eu estou certo no pensamento de vocês, se vocês pensam igual a mim. Ele falou, o Pablo Marçal é um perigo, ele não se submete a nenhuma liderança, ele é independente. Opa! Se o cara é do sistema, como é que ele não se submete a nenhuma liderança? A liderança dele é o sistema. Então, o seu discurso está desconexo. Se ele não se submete a nenhuma liderança, já me faz começar a gostar desse Pablo Marçal. Eu gosto de gente que não se submete à liderança. Então, cara, esse discurso do Sóstenes Cavalcante, de certa forma, para mim, é assustadoramente ruim, né? E mostra o caráter autoritário que parte da direita tem também. Porque o Sóstenes é um cara de direita. E aí esse discurso contra o Pablo Marçal, para mim, me assusta. Que surjam muitos Pablos Marçais, muitos Bolsonaros, muitos Cleitinhos, Nicolas, Marcel, Gaia. Eu quero que a direita se prolifere e pare de brigar entre si. Vocês já perceberam que a esquerda, ela não se degladia entre si, ela faz críticas ali, críticas ponderadas, mas ela não costuma se degladiar entre si, né? Principalmente quando ela tem um inimigo em comum, que é a direita, entendeu? Então essa é a minha visão. Outra questão, matéria do Metrópolis, ó. É muita covardia que estão fazendo com o Bolsonaro, protesta o Carlos Bolsonaro. E eu gostei dessa matéria, tá? Então, colocou até uma foto aqui do Carlos Bolsonaro com o Bolsonaro, e o Carlos Bolsonaro fez uma crítica aqui sobre o que estão fazendo, né? Contra o Bolsonaro. E isso muito me espanta. O Bolsonaro, para mim, foi uma das figuras mais atacadas que o Brasil já teve. E tá vendo isso acontecer com o Pablo Marçal? E tá tudo bem. Não dá. Ó, Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, usou as redes sociais nesta sexta-feira para criticar um suposto movimento dentro da direita brasileira que tem se levantado contra o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O sonho da nova direita é entregar a cabeça de Bolsonaro numa bandeja, para eles serem a oposição permitida. Covardia, desumanidade e falta de reconhecimento de um bando de abutres, aproveitadores e sem caráter, escreveu Carlos Bolsonaro. Eu vou repetir para vocês vão me dizer quem parece, para quem que foi essa indireta do Carlos Bolsonaro. Ele não mencionou, mas para quem parece essa indireta do Carlos Bolsonaro. Ó, o sonho da nova direita, quem é a nova direita? É entregar a cabeça do Bolsonaro numa bandeja, para que eles sejam a oposição permitida. Quem que é a oposição permitida, a direita permitida, né? Quem que quer entregar o Bolsonaro para ele ser o candidato a presidente permitido pelo sistema? Fala para mim. Covardia, desumanidade, falta de reconhecimento de um bando de abutres, aproveitadores e sem caráter, escreveu o Carlos Bolsonaro. O vereador ressaltou que a revolta não se refere à eleição presidencial de 2026, da qual Bolsonaro não poderá participar, porque está inelegível, mas sim do que chamou de, abre aspas, nova direita. Abre aspas de novo. O que me deixa mais estarrecido nisso tudo é que não se vê praticamente nenhum parlamentar defendê-lo, o Bolsonaro, né? Ninguém defendendo o Bolsonaro, de forma direta, quando se trata desse assunto em específico, iniciado há muito tempo. E absolutamente todos se utilizam dele para chegar até aqui. É surreal. Concordo com o Carlos, tá? Não me refiro a 2026, como sugerem os canalhas da nova direita. Eles sabem disso. Me refiro à orquestra de destruição proposital de reputação do atual presidente Jair Bolsonaro. Esqueçam 2026 e outros nomes. O hoje mostra o verdadeiro caráter e intuito dos limpinhos adorados pelas próprias palavras do Lula. Tem muito método, completou Carlos Bolsonaro. E aí, quem é essa nova direita que o Carlos Bolsonaro está dizendo
quem é essa nova direita que está jogando o Bolsonaro de lado, está ignorando o Bolsonaro? Eu vou me furtar a responder isso aqui. Eu tenho uma visão, tá? Eu tenho a minha visão, mas pode não ser a mesma do Carlos Bolsonaro. Mas eu tenho uma visão de que é uma pessoa que é próxima ao Carlos Bolsonaro, se é que ele está falando a direita limpinha permitida, porque a permitida é essa, que eu sei, que vocês já sabem de quem eu estou pensando. Um cara que eu gostava demais, eu sei de quem que vocês estão pensando, né? O que vocês acham sobre isso? Quem que é o posicionamento de vocês? E sim, eu concordo, o Bolsonaro está sendo fritado, tá? De todos os lados. Está sendo fritado de todos os lados. E eu já deixei claro para vocês. Eu nunca deixei de criticar o Bolsonaro, nem de elogiá-lo também ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu nunca vou me apegar a pessoas. Eu não pretendo nunca nem beirar numa cama com o Bolsonaro. Nunca na minha vida, não quero nem ver. Tá? Só com a minha esposa. Então eu não vou dormir com o cara, não vou me casar com o cara. Para que eu vou olhar a pessoa? Eu vou olhar os atos. Tá? Por exemplo, se o Lula mandar um projeto hoje colocando a escola cívico-militar no Brasil inteiro, eu vou falar, uai, gente, vamos aplaudir o Lula. Não vai acontecer, mas eu vou aplaudir. Então, eu não olho a pessoa, eu olho o ato, tá? Então, por exemplo, em 2024, eu discordei muito do Bolsonaro em relação à postura dele com relação a alguns candidatos. Critico o Bolsonaro por não ter deixado o Gaia concorrer em Goiânia. Critico, claro, né? Ah, mas o Gaia é mais importante na Câmara Federal. E entrar outro cara de direita no lugar do Gaia, tá? Ah, e o Gaia tinha ganhado isso aí no primeiro turno em Goiás, não tenho dúvidas disso, tá? Critico porque não apoiou a Cristina Grêmio, ficou naquela lenga-lenga do PL, Pimentel, lá em Curitiba, sabe, num jogo de governabilidade parecendo o Lula, isso me desagradou demais. No Pablo Marçal, no mínimo que o Bolsonaro tinha que fazer, se ele tinha um acordo, era falar, olha, eu não vou entrar na briga de vocês dois, tá? Cada um faça a sua candidatura, porque ambos são de direita. O que eu vou fazer aqui é só bater no Boulos. Era a postura que eu esperava dele, mas em compensação, o cara agora está sofrendo ataques de todos os lados, e essa turma permitida viu que é uma boa oportunidade também de puxar o tapete do Bolsonaro. É isso aí, ficou nítido, claro e indiscutível. Não é isso? Tá bom? Pessoal, obrigado, viu, por ter ficado até o final do editorial. Gosto demais de estar aqui produzindo esse conteúdo para vocês. Independente de onde a gente esteja, a gente não vai deixar sem conteúdo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.